Fala, torcida vascaína, Felipe Júlio de volta na área, hoje para fazer uma análise dos primeiros jogos do Vanderlei Luxemburgo. Afinal de contas, o Vanderlei Luxemburgo está surpreendendo positivamente, está surpreendendo negativamente? O que vocês estão achando aí desses primeiros 5 jogos do Vanderlei Luxemburgo? Pelo que eu tenho lido aí pelas internet, o comentário que vocês deixam aqui no nosso canal do YouTube, parece que a maioria das pessoas está muito empolgada com o Vanderlei Luxemburgo, achando que realmente ele trouxe a solução para o Vasco aí. Eu tô um pouco com o pé atrás aí, né? Eu ainda quero esperar as primeiras partidas da volta dessa parada para poder fazer uma avaliação mais precisa do efeito do Vanderlei Luxemburgo no Vasco. Como vocês sabem, né, quem assistiu aí o vídeo que a gente fez quando o Vanderlei Luxemburgo foi confirmado como técnico do Vasco, eu tenho vários pés atrás com o treinador, não seria a minha opção para dirigir o Vasco, muito por as questões mais até de bastidores que envolvem o Vanderlei Luxemburgo do que o que ele faz em campo. A minha expectativa para ele nessa reta inicial era mais ou menos essa mesmo, né? Que ele fosse conseguir sair bem. Esperava, na verdade, que ele fosse conseguir sair até um pouco melhor. Ele fez aí 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, um aproveitamento ali de mais ou menos 50%, né? Um pouco acima, 8 pontos em 15 disputados. Dado o nível dos adversários que a gente enfrentou, eu esperava que fosse conseguir um pouco mais, uns 10 pontos ali nesses 15 disputados. Mas o que eu falava lá naquele vídeo quando ele foi apresentado e que meio que se confirmou agora. Primeiro, que ele com a experiência e com a moral que ele chegava, ele ia conseguir botar um mínimo de ordem na casa, e isso foi confirmado, né? Ele conseguiu logo arrumar um esquema tático ali que fizesse o time do Vasco apresentar o mínimo, né? O mínimo para ser competitivo e para poder apresentar dificuldade nos jogos. E isso realmente aconteceu, fora o jogo contra o Avaí, onde eu acho que o Vasco foi bem mal. Nos jogos seguintes, o Vasco já mostrou um padrão tático interessante ali, já se mostrou uma equipe mais difícil de ser batida. Então, mesmo os jogos em que o Vasco perdeu ou empatou, vendeu caro a derrota, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, precisa apresentar mais também, né? Se o Vasco não melhorar no seu futebol, não conseguir, principalmente lá na frente, criar mais oportunidades de gol, eu acho que a gente vai continuar com dificuldade. A gente não pode deixar se enganar por esses últimos resultados, por essas 2 vitórias seguidas e achar que o time do Vasco tá bem, que daqui pra frente vai ser só maravilha, que a gente agora tá brigando pela Libertadores. Eu acho um exagero ainda, porque, repito, mesmo em jogos onde o Vasco dominou completamente a partida, como foi o caso numa partida contra o Ceará, tivemos muita dificuldade para criar gol. A gente criou poucas chances de gol na frente e depois que cria a chance ainda tem que converter ela. Então a gente vê a situação de uma partida onde o Vasco dominou praticamente o jogo inteiro e que de repente num lance de azar ali poderia ter posto tudo a perder. Porque o Ceará teve a oportunidade também de fazer seu gol antes do Vasco fazer o dele, e se ele faz o gol ali, a vaca poderia ter ido pro brejo. Temos que melhorar ainda, né? Temos que melhorar ainda. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo acaba ficando numa posição muito confortável com a torcida, porque tudo que tá ruim é apesar do Luxemburgo. Tudo que vem de bom é com o Luxemburgo, né? Ele fez aquela partida horrível contra o Avaí, repito. Para mim, ele fez escolhas ruins ali, montou o time errado, substituiu o time errado também, armou o time taticamente errado. E aí, quando eu critiquei isso no pós-jogo, o que o pessoal veio defender ele? Pô, mas esse time do Vasco também, nem o Guardiola resolveria. Pode chamar qualquer um que não resolve. Quer dizer, passaram completamente o pano pro Luxemburgo. Agora o time tá um pouco melhor e todo mundo já tá, nossa, o Luxemburgo é o técnico que o Vasco precisa, é um gênio, não sei o que lá. Então, quer dizer, ele tá numa posição muito confortável, o que eu não acho ruim, acho até bom. Bom e importante, né? É importante o técnico ter essa moral com a torcida e com os jogadores. Isso dá um respaldo maior pro trabalho dele, né? Respaldo que não vem da diretoria, que é fraca, não costuma apoiar os treinadores, dar esse respaldo para os treinadores. É bom que ele consiga construir isso sozinho, então, né? Ajuda. E foi importante o Vasco conseguir essas 2 vitórias na reta final, conseguir sair da zona de rebaixamento, porque a gente sempre fala aqui, né? Vai dar essa tranquilidade aí para o Vanderlei Luxemburgo conseguir trabalhar com o seu time e conseguir montar seu esquema tático. Isso posto, o grande desafio do Luxemburgo vem agora. A hora do Luxemburgo realmente se provar vai ser nessa volta do Campeonato Brasileiro aí, mais precisamente nas próximas 6 rodadas do Brasileirão. Porque a gente, nessas próximas 6 rodadas, vai pegar uma variedade bem interessante de jogos.
A gente vai desde o jogo mais difícil de se ganhar, que é pegando o líder da competição, o time mais rico, com o melhor plantel, jogando fora de casa, até a situação mais fácil, que é pegando o time com o menor orçamento, que está na zona de rebaixamento, jogando em casa, né? Tô falando o quê? A gente vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, vai receber o CSA em São Januário. Nesse meio do caminho, a gente tem jogos que são complicados também, que são 2 clássicos, contra o Fluminense e contra o Flamengo. Vamos pegar jogos que são pedreiras também, mas são mais intermediárias. O caso do Grêmio, fora de casa, que é uma equipe valorosa, mas que está em má fase. Ou o caso do Goiás, fora de casa, que é uma equipe mais fraca, que todo mundo bota como brigando para lutar contra o rebaixamento, mas que vem numa boa fase, está até bem colocado na tabela. Então, assim, ó, são várias situações de jogo. Situações onde o Vasco vai entrar com a pressão de ter que ganhar a partida, situações onde o Vasco vai jogar por uma bola só, o empate vai ser considerado um excelente resultado já. Partidas onde vão ter que ser estudadas, o Vasco tem que buscar a vitória, mas não vai poder se abrir muito porque o adversário é difícil também. Enfim, uma série de jogos onde o papel do treinador se faz muito importante, né? Analisando qual a postura do time para cada partida, se deve buscar a vitória a qualquer custo, se o empate é um bom resultado, avaliando qual é a formação tática ideal para aquele jogo, se o Vasco deve partir com tudo para cima, deve jogar mais defensivo, deve explorar uma fraqueza do adversário que é mais forte que o Vasco, ou não deve proteger o Vasco, a parte fraca do Vasco, que vai ser explorada pelo adversário. Enfim, vai ser nessa sequência aí que o Vanderlei Luxemburgo vai ter o seu teste de fogo para provar que ainda é o treinador de ponta, de renome, que a gente ainda espera que ele seja. Vamos para essa sequência inicial então aí, para quem não estiver ligado? A gente começa jogando contra o Grêmio, fora de casa. O Grêmio que vem meio mal das pernas, né? Mas é um time que vai ter a parada para se recuperar aí, então pode vir mais preparado. Está disputando várias competições também, então é capaz até de não dar tanta importância para essa partida, mas enfim, é um adversário difícil. Depois, vamos ter o Fluminense em São Januário, o Fluminense que é freguês, vamos estar jogando em casa, mas é clássico, né? Tem todo aquele peso do clássico, então é um jogo que o Vasco tem que vencer e vai ter que lidar com essa pressão aí de jogar como favorito em São Januário. Depois a gente sai para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, um jogo dificílimo, onde a gente vai poder ver qual vai ser a postura do Vasco jogando contra um adversário claramente superior a gente. Realmente um jogo onde, como tecnicamente nós vamos ser inferiores, a parte tática é que vai pesar muito e nessa hora pesa muito a mão do treinador. Então vamos ver se o Vanderlei Luxemburgo consegue dar um nó tático no Filipão, né? Vai ser um teste de fogo para o Vanderlei Luxemburgo. Depois, na rodada seguinte, a gente vai viver a situação inversa, né? Que é enfrentar o CSA em São Januário. O Vasco entrando em campo com aquela pressão de ter que fazer o resultado, a pressão da obrigação pelo resultado, porque vamos estar enfrentando uma equipe que é tecnicamente inferior, sem tradição. A torcida com certeza vai esperando uma vitória fácil e vamos ter que ver como o Vasco vai lidar com isso. É importante a mão do treinador nessa hora também para trabalhar tanto o psicológico da equipe, de botar na cabeça dos caras que o jogo não tá ganho de véspera, quanto taticamente também, né? Ver como é que o Vasco, uma equipe que até agora teve tanta dificuldade para criar oportunidades de gol, vai se comportar contra um adversário que com certeza vai vir todo fechadinho, buscando um empate, jogando ali por uma bola. Depois disso, a gente parte para enfrentar o Goiás no Serra Dourada, um jogo também chave para as pretensões do Vasco, um jogo que vai definir o que o Vasco pode ambicionar na temporada, já que se a gente quiser sonhar um pouco mais alto, sonhar aí com uma vaga na Sul-Americana, quiçá uma vaga na Libertadores, nós vamos precisar ganhar jogos fora de casa e aí enfrentar um adversário mais fraco que nem o Goiás, né? Que, repito, por melhor que esteja na tabela, é visto como um adversário mais fraco, é visto como um adversário que vai ficar ali na parte de baixo da tabela no final do campeonato. Esse é o tipo de jogo que o Vasco tem que ganhar. Se ele quer sonhar com voos maiores do campeonato, esse é o jogo que o Vasco tem que ganhar fora de casa. E aí, como é que o Vasco vai se comportar? Então, um jogo chave também. E aí, finalmente, fechando essa sequência, o teste final, o grande desafio do Luxemburgo, o jogo que pode fazer ele ir para as alturas ou para o inferno, que é o clássico contra o Flamengo. O mando desse jogo é do Vasco, mas a gente não sabe se vai ser disputado em São Januário, no Maracanã, no Mané Garrincha, onde é que vai ser. E também não importa. O que importa é que Vasco e Flamengo é sempre um jogo agudo, né? Um jogo que sempre arremessa os seus protagonistas ou lá pro alto ou lá para baixo. E que vai ter esse efeito dobrado com o Luxemburgo. Por quê? Por causa do vínculo que ele tem com o nosso rival, né? Todo mundo sabe que o Vanderlei Luxemburgo é flamenguista, todo mundo sabe que ele tem o sonho de ser presidente do Flamengo um dia. Então, você sabendo disso, se o Vasco ainda vai e perde para o Flamengo, pode voltar toda essa
essa história do ele é flamenguista, a gente sempre soube, essa história. E o contrário também vale, né? Se o Vasco consegue vencer o Flamengo, apaga logo essa história de Luxemburgo flamenguista e vai ressaltar, né? Pela diferença que tem os elencos de Vasco e Flamengo hoje, vai levantar ainda mais essa questão do Vanderlei Luxemburgo como grande treinador, capaz de montar uma equipe mais limitada, mas que briga de igual para igual com seus rivais tecnicamente melhores. Então, amigos, fazendo um resumão aqui do que eu acho do Vanderlei Luxemburgo até agora, acho que está sendo positivo, com certeza. Eu sei que nos comentários vai ter uma galera falando, pô, Felipe, você reclama de tudo, porque a galera tá realmente empolgada com o Vanderlei Luxemburgo. E não é que eu reclamo de tudo, galera. Eu tô querendo fazer justamente o contraponto aqui. A proposta do canal é justamente tentar fazer esse contraponto, mostrar pontos que a maioria da torcida não tá vendo. Então é isso que eu tô buscando nesse vídeo. Agora, eu também estou gostando desse início de trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele conseguiu arrumar o time rápido. Já esperava isso. Pela experiência que ele tem no futebol e até pela sequência do Vasco que era mais fácil, eu já esperava que ele fosse conseguir acertar o time. E que bom que ele acertou, porque ele poderia não ter conseguido, né? Mas o que eu quero dizer é que o verdadeiro desafio dele vai começar agora, nesses próximos jogos aí. Até porque uma sequência de resultados ruins nesse momento pode jogar por terra todo esse clima bom que ele construiu até aqui. A gente sabe no futebol, e principalmente no Vasco da Gama, essas coisas mudam muito rápido. Um cara que está no céu agora, passa 3 rodadas, o cara vai pro inferno. A gente está cheio de exemplos assim, recentes no Vasco. Então, vamos ficar ligado. O desafio começa agora e, claro, vou ficar torcendo aqui pro Vanderlei Luxemburgo conseguir passar com louvor por ele e realmente se tornar aí uma referência no Vasco, né? Marcar a história no Vasco, que nem ele falou que queria fazer quando se apresentou no nosso clube. Mas diga aí nos comentários a opinião de vocês, a expectativa de vocês sobre o Vanderlei Luxemburgo. Estão confiantes no trabalho dele? Estão achando que ele vai conseguir passar de passagem por essa sequência que eu apontei aí ou não? Estão achando que vai ter dificuldade, que vai ser difícil? Precisamos preparar nossos espíritos para uma sequência difícil. Diga nos comentários, porque vocês sabem, a conversa continua por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, é super importante para vocês serem avisados sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E também, se quiserem ajudar a gente, né, virem membros aqui no YouTube ou vão lá no apoia.se/sobrevasco e ajudem a gente a continuar com esse trabalho, beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Espero que vocês tenham curtido e a gente vai se falando.